24 de julho de 2023. Nós estamos na segunda-feira da 16ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Vos acolho com todo carinho nesta manhã dessa segunda-feira, para rezarmos, meditarmos a palavra do Senhor juntos. Sempre uma alegria nos encontrarmos virtualmente. Hoje, para mim, um dia muito especial, 24 de julho, comemoro mais um dia, é o meu aniversário de ordenação presbiteral. Fui ordenado no dia 24 de julho de 2020, bem no meio da pandemia, um acontecimento histórico na minha diocese, como também na minha vida. E hoje, comemorando o 3º ano de ordenação sacerdotal ou presbiteral, peço que vocês rezem por mim nesse dia. Não é fácil, minha gente, viver a palavra de Deus. Vocês também devem ter muitos desafios e eu, na pessoa de um sacerdote, tenho muito mais do que vocês. A quem mais foi dado, mais será cobrado, né? Então, tantos desafios, e hoje enxergo o sacerdócio como um modo como Deus quis me salvar, me atrair para junto de si, né? Então, um presente de Deus na minha vida. Então, me recomendo as orações de vocês nessa segunda-feira, nesse dia 24 de julho. Meus queridos, nós vamos meditar em comunhão com a igreja, o texto que a igreja nos propõe como primeira leitura, que é o texto do livro do Êxodo, hoje capítulo 14, versículos do 5 ao 18. Naqueles dias foi anunciado ao rei dos egípcios que o povo tinha fugido. Então mudaram-se contra ele os sentimentos do faraó e dos seus servos, os quais disseram: que fazemos? Como deixamos Israel escapar, privando-nos assim dos seus serviços? O faraó mandou atrelar o seu carro e levou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com os respectivos escudeiros. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto estes tinham saído de braço erguido. Os egípcios perseguiram os filhos de Israel com todos os cavalos e carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, e encontraram-nos acampados junto do mar, perto de Fiairot, defronte de Baal-Zephon. Como o faraó se aproximasse, levantando os olhos, os filhos de Israel viram os egípcios às suas costas. Aterrorizados, eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxeste para morrermos no deserto? De que nos valeu ter sido tirados do Egito? Não era isso que te dizíamos lá? Deixa-nos em paz servir os egípcios? Porque era muito melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés disse ao povo: não temais, permanecei firmes, e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu serei glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor,
quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, meu coração se enche de alegria quando, neste momento tão maravilhoso, tão sublime, nós temos a oportunidade de refletirmos a palavra do Senhor. Nós estamos acompanhando a história da salvação. Se você escuta essa mensagem diariamente, você está acompanhando a história do antigo povo desde Adão e Eva. Nós estamos agora em Moisés. Olha que bênção. Pulamos um pedaço no dia do sábado, porque a igreja celebrou a festa de Santa Maria Madalena, e quando é festa litúrgica, a igreja tira o texto corrente e coloca um texto especial. Mas nós podemos acompanhar a partir de hoje, né? Não perdemos tantas informações, né? Hoje, o que está acontecendo no relato que nós ouvimos? O povo já fugiu do Egito, né? O povo já fugiu do Egito. Então, o povo fugiu do Egito porque Deus mandou, né? Deus mandou, saiam do Egito, fujam. E Moisés à frente, que eu vou endurecer o coração do faraó e eu vou fazer acontecer a libertação de vocês. O povo foi, o que acontece? O faraó reuniu todo o seu exército, todos os egípcios foram atrás do povo, saíram com os seus carros, com o seu armamento, estava todo mundo atrás dos hebreus, né? E chegou um momento que aqueles carros, para aquela época, com toda certeza, eram carros estruturados, carros potentes para aquela época, né? Eles começaram a se aproximar do povo, porque o povo estava a pé enxuto, como diz o texto. O povo estava a pé, e o faraó, os egípcios estavam com carros, com armamentos sofisticados da época. Então os egípcios começaram a se aproximar cada vez mais do povo. Isso é uma questão física, né? De distância. E o que acontece? Quando o povo de Israel, os hebreus, começam a perceber que os egípcios estão se aproximando, o povo fracassa na fé. O povo começa a reclamar contra Deus. Olha só, né? O povo começa a reclamar, como nós ouvimos hoje. Olha só o que o texto nos diz, né? Foi por não haver sepulturas no Egito que nos trouxesse para morrermos no deserto. O povo começou a questionar Moisés, né? De que nos valeu ter saído do Egito para morrer no deserto, né? Nós preferiríamos ter servido aos egípcios para sempre como escravos do que morrer aqui no deserto. O povo começou a se desesperar, né? O que isso tem a nos dizer, meus queridos? A gente sempre tem que colocar o texto na nossa vida. Quantas coisas na nossa vida nós percebemos não vai dar certo, não vai acabar bem, já não tem o que fazer, é só um milagre de Deus. A gente sabe que tem um Deus que está velando por nós, mas em quantas situações nós nos desesperamos? Nos desesperamos e caímos às vezes em angústias, em depressões, em desesperos. Quantas coisas nos acontecem? Quantas coisas nos acontecem semelhantes a essa situação do povo hebreu? E olha o que Deus diz a Moisés diante desses questionamentos do povo. Primeiro Moisés diz ao povo: não temais, permanecei firmes e vereis o que o Senhor irá fazer hoje para vos salvar. Né? Olha o que Deus diz a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. O que quer dizer isso daí? E depois Deus vai falar assim: você, Moisés, vai colocar a vara no mar, eu vou abrir e vocês vão passar a pé enxuto. Depois Deus vai falar para ele o que é para fazer. Mas Deus está falando assim: por que vocês estão se dirigindo a mim? Se coloque em marcha, olhe para frente e vão. Eu já não falei que vai dar certo? Eu já não falei que eu estou junto de vocês? Eu já não falei que eu vou libertar vocês da escravidão do Egito? O que vocês estão olhando para trás e observando os egípcios se aproximarem? Quando vocês olham para trás, vocês param de marchar. E é bem verdade, quando a gente faz essa experiência, eu não sei se você já fez, experiência de estar andando ou até mesmo correndo, quando você olha para trás, você diminui a velocidade, não é verdade?
É o que estava acontecendo com o povo. Olhando para trás, vendo os egípcios se aproximarem, eles andavam mais devagar ainda. E Deus deu uma bronca. Eu já falei o que eu vou fazer. Eu sou Deus. Se põem em marcha, olhem para frente e correm. Uma mensagem muito dura também para nós, meus queridos. Também para nós. Deus nos prometeu, fez tantas promessas para nós, de que estará em todo sempre junto de nós, em todos os nossos empreendimentos, em todas as nossas situações. Quantas vezes nós ficamos olhando para trás, contemplando, a grandiosidade suposta do inimigo, e nós esquecemos de que Deus está conosco e de que Ele nos ordenou. Continue, olhe para frente. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida pessoal, nos seus empreendimentos, sua vida profissional, sua vida familiar, nos seus afetos, enfim. Uma coisa é certa, pare de olhar para trás, que você vai ser devorado pelos seus inimigos. Olhe para frente e marche. Isso é muito importante e às vezes parece irrelevante, minha gente, mas tem muita gente que é cristão, pessoas de igreja, pessoas que têm uma caminhada, que conhecem a palavra, que estão caminhando, mas estão olhando para trás. A palavra é muito categórica. Olha, depois vocês releiam. Deus falou: o que vocês estão me invocando meu nome? Se coloquem em marcha. Olhe para frente, largue o que ficou para trás, para trás. Para de se prender a situações que te levam à morte. Para de se prender a situações que já passaram, pessoas que já passaram, sofrimentos que já passaram, situações que já ficaram para trás. Olhe para frente e corra, persiga o que está na frente, o que eu tenho reservado para você. Pare de ficar olhando para trás e olhe para frente, se põe em marcha. Ai, mas lá atrás eu fracassei nos meus negócios, eu fracassei na minha vida amorosa, eu fracassei na minha família. Tá bom, lá atrás foi uma coisa, você tem uma vida pela frente. Você precisa olhar para frente e perseguir agora os seus sonhos de hoje. Que as coisas que ficaram lá atrás sirvam somente para aprendizado, para que você não caia nos mesmos erros. Mas você não pode mais ficar no sofrimento de coisas que já ficaram para trás. Palavra dura para nós, dura para nós. E depois Deus diz para Moisés, Moisés, quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar vermelho, divide-o, e o povo vai passar em seco pelo mar. Da minha parte, eu vou endurecer o coração dos egípcios, para que eu seja glorificado por meio deles. Então Deus está falando assim: eu vou cumprir minha parte, mas vocês precisam colaborar. Minha gente, às vezes Deus tem coisas para nós, estupendas, só que estão lá à nossa frente e nós olhando para trás, parados, estáticos. Olha, é tempo, nós acompanhávamos na semana passada, um dos textos dizia muito bonito, é vida nova, é tempo novo, é novo ciclo, É novo ciclo. E Deus disse ao povo de Israel, antes de libertá-los do Egito, este é o primeiro dos meses, ou seja, é um novo ciclo. Comece hoje uma nova história. Comece esperança, fé, acredite em você, acredite no que você quer e olhe para frente, se põe em marcha, corra atrás, arregace as mangas e vai para frente. O que ficou para trás, ficou para trás. Eu estou com você, eu estou com você. Que Deus nos ajude a compreender essa palavra e que essa palavra de hoje se transforme em realidade na nossa vida. Às vezes a gente escuta e continua na mesma coisa, sabe? Vivendo de passado, vivendo de sofrimentos, vivendo de perdas que já se foram. Vida nova, novo ciclo, marchemos, porque nós não estamos sozinhos. À nossa frente está o novo Moisés, que é Jesus. Com o seu poder, o seu cajado, ele abre o mar das nossas dificuldades, das nossas fragilidades. Com o seu poder, ele nos ajuda a passar de uma vida velha para uma vida nova. Ele vai nos ajudar a passar. Não somos nós, não. É o Moisés que vai abrir o mar. É Jesus Cristo. Mas nós precisamos ajudar. Olha, para terminar essa reflexão, minha gente, se
É só a gente comparar com o povo de Israel agora, né? Os egípcios atrás dele, atrás do povo. Os egípcios com carros, como o padre já falou no começo da reflexão, com carros, com armamento, o povo a pé. Os egípcios correndo atrás. Os hebreus, o povo de Israel fugindo. Se o povo ficasse olhando para trás, Moisés seguisse adiante, Moisés abrisse o mar como Deus mandou, mas o povo continuasse olhando para trás, não ia adiantar nada o mar ficar aberto, ter sido aberto, porque os egípcios iam pegar o povo de Israel. Então, tem coisas na vida que não depende só de Deus, não depende só do Moisés para ver o mar. O povo precisou marchar. Eu tenho certeza que quando Deus deu essa bronca, o povo parou de olhar para trás e continuou marchando para frente. Né? Tem coisas que precisa da gente. Às vezes Deus tem coisas lá na frente para você, você olhando para trás, parado. E aí reclama com Deus: ai, minha vida não muda, as coisas não acontecem. O que você está fazendo para a sua vida mudar, para as coisas acontecer, para o seu relacionamento voltar a brilhar na presença de Deus? O que você está fazendo para a sua vida se transformar, para as coisas se transformar e você parar de sofrer? Não depende só de Deus, não. O mar vai ser aberto por Deus. Mas se você não marchar e não passar pelo mar, você vai ser arrastado de novo para o Egito da sua vidinha de antes. Então, cuidado. Força e coragem. Uma semana abençoada. Que seja uma semana de novos ciclos. Vida nova, esperança, fé, coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, minha gente, Deus está no comando de tudo.